Questão 6. Claramente, questão de quê? Tem um desenho de um cilindro, então, muito provavelmente é uma questão de geometria espacial. Marina deseja encher sua máquina de lavar, utilizando um pequeno balde em formato cilíndrico conforme a especificação de medidas dadas pela imagem a seguir. Então ele tem 10 centímetros de raio da base, 30 centímetros de altura, ou seja, que é centímetros. Aqui vai ter um Q aí de unidade, de conversão de unidade, que você tem que estar ligada, porque precisa da UNIRG. Sabe-se que a máquina comporta de 60 a 80 litros, e aqui tem centímetros. Quando você faz volume usando centímetros, vai dar centímetro vezes centímetro, né? Que é centímetro cúbico. Como que você converte litro para centímetro cúbico? Veja bem, eu gosto de memorizar duas conversões dessas entre volumes, que podem ajudar muito em prova. Então anota aí. Metro cúbico para litro, que é multiplicar por 1000. Obviamente, de litro para metro cúbico você divide por 1000. E centímetro cúbico para mililitro, que é multiplicar por 1 é igual, né? É 1 para 1. Vou colocar aqui melhor, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, o que eu vou fazer nessa questão? Como aqui está em litros e aqui quando eu fizer a conta vai dar em centímetro cúbico, eu já vou usar mililitros, porque converter de litro para mililitros é mais fácil. Basta multiplicar por 1000. Vou colocar por desencargo consciência, que é dividir por 1000. Mas 1 litro equivale a 1000 mililitros, correto? Acho que a maioria de vocês sabe disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar litro para mililitro, porque daí a resposta que eu encontrar em centímetro cúbico já é igual ao valor numérico para mililitro, porque centímetro cúbico e mililitro é 1 para 1, é a proporção de 1 para 1. Continuando. Sabe-se que a máquina comporta de 60 a 80 litros. Para que a máquina fique com volume superior ao mínimo... Engraçado que ele falou que ela pretende encher, né? Aí você fica com a impressão que ela vai encher até a boca, mas não é. Ela vai encher, significa que ela vai colocar água lá dentro. Cuidado com o joguinho aí de português. Normalmente, se ele fala só encher, eu entendo que é encher até a boca, mas não é, se você ler até o fim, ó. Para que a máquina fique com um volume superior ao mínimo, então ele só quer que passe de 60, não é encher até a boca. O mínimo para passar de 60. Ao mínimo pedido, Marina precisa pôr o seguinte número mínimo de baldes cheios na máquina. O balde vai estar cheio, a máquina... Então essa é uma questão que exigia bastante, eu sei que tem muito aluno que tropeça nisso, imaginar o que está acontecendo. Imagine a máquina, imagine você com um baldinho, enchendo, e você tem que chegar lá num tracinho que é 60 litros. Você tem que passar, chegou, passou um pouquinho, tá de boa. Abaixo disso não pode, tá? Isso aqui é só quando jogou o último balde cheio e passou, mesmo que passe um tantinho, aí você para aí, tá? Dados π igual a 3. Beleza. Então vamos lá. O que eu vou escrever aqui? Qual é a equação que eu preciso? N vezes o volume do balde, que vai ser quantos baldes eu preciso, colocar o volume do balde, tem que dar, vou colocar quantos que precisa para dar exatamente 60 litros. Porque aí eu sei que eu pego aquilo e coloco arredondo para cima para passar de 60 litros. Aqui é uma coisa que derruba muita gente não interpreta a questão, só pega o número e joga em fórmula. E aí, deu vírgula até 5, arredonda sempre para baixo. Deu maior que vírgula 5, arredonda sempre para cima, como se fosse uma regra universal para salvar todos. Não. Isso você só usa quando está numa questão bem vaga, uma questão bem só de números, que os números não têm um significado na vida real. Tá? Quando você tem algo que vai se aplicar na vida real, com o número de baldes para o mínimo para poder ser superior a 60 litros, você tem que focar na interpretação e não nessa regrinha do vírgula 5 menos que vírgula 5 é para baixo, mais arredonda para cima. Essa aí só serve, presta atenção, essa regrinha do vírgula 5 só serve para questões em que está trabalhando só com números. Os números não têm aplicação na vida real, é só trabalhando com quanto que dá essa conta, tá certo? Então, aqui o N é o número de baldes, vezes o volume do balde, vai ter que ser igual, fazer primeiro para ser igual. Eu sei que tem que ser superior, mas me escuta, essa é a técnica. Descobre quantos baldes para dar exatinho 60 litros, depois interpreta o resultado. Só que eu não vou colocar litros, né? Eu vou colocar mililitros, então eu vou colocar 60, vou colocar 60 mil. Por quê? Porque aqui o volume do balde vai dar em centímetros cúbicos, que é o mesmo valor em mililitros. O que eu tinha que lembrar aqui? Também do volume do
cilindro. E como desenhar um cilindro também é interessante, até vou usar na próxima questão. Ó. Um retângulo, um olho de gato, que é uma circunferência perspectiva, eu gosto de chamar de olho de gato, aqui, ó, outro. Eu gosto de fazer a altura aqui. O que está aqui, que é visível a olho nu, supondo que o objeto é opaco, você deixa em linha contínua. O que seria invisível a olho nu, como se tivesse só visão de raio-x para enxergar, você deixa em linha tracejada. Pronto. E aqui eu tenho a altura do cilindro, e aqui eu tenho o raio da base. O volume, como é um volume, eu já dei essa dica em outras aulas, como é uma figura que não tem bico, que nem pirâmide de cone, é a área da base vezes a altura. Só que a área da base de um cilindro é sempre um círculo. Então, e a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, é πr ao quadrado vezes a altura. Está aí o volume do cilindro. Então, como o balde é um cilindro, são n baldes, que é πr ao quadrado vezes h, igual a 60 mil. Eu acho que eu vou escrever 60 vezes 10 ao cubo, porque sempre que eu fico colocando um monte de zero e fico preocupado com outra coisa, que nem agora eu estou gravando aula, eu fico preocupado na resolução, no áudio, no vídeo, está gravando, na iluminação e tal, eu esqueço de pôr um zerinho, depois eu tenho que ficar corrigindo. E pode acontecer com nervosinhos da sua prova, tá? Então, 60 vezes 10 ao cubo do que colocar 4 zeros, às vezes você esquece um zerinho aí na pressa e perde ponto de bobeira, né? Vou deixar 60 vezes 10 ao cubo. Ou 6 vezes 10 à quarta. Seria até melhor. Vamos deixar 60 vezes 10 ao cubo, vai. O número de baldes é que eu quero. O pi ele deixou eu trocar por 3. O R, como eu estou usando mililitros aqui eu posso usar em centímetros mesmo. Então é 10, só que é elevado ao quadrado, porque R é ao quadrado. O H é 30. Ó, foi bom ter deixado 60, porque fica mais fácil cortar com 30. Ha! Então aqui, ó, 60 com 30, aqui fica 2, né? Dividir por 30 os dois lados. 10 ao quadrado corta aqui, aqui fica 10. E no final eu vou ter o quê? Sobrou 2 vezes 10 aqui, 20. E o 3 aqui passa dividindo. 20 sobre 3 baldes. Se você fizer a conta, vou até fazer aqui, ó. Dá 6 vezes 3 dá 18, sobra 2, desce 0. 6, 6, 6, 6. Nesse aqui a regrinha vocês iam acertar se usasse a regrinha, porque vai dar aproximadamente 6,67 baldes. E aí na regrinha decoreba de você, não digo todos vocês, mas que muitos ainda tem, que eu quero que vocês tirem da cabeça, vocês iam arredondar para cima e vai acertar. Mas por que tem arredondar para cima? Nessa questão, aqui mesmo que der 6,01, eu teria que arredondar para cima. Porque 6,67 é o número de baldes, é a quantidade de baldes para dar exatinho, igual a 60 litros. Só que eu não posso pôr uma fração do balde, ele está jogando balde, ele quer saber quantos baldes cheios, então eu tenho que virar o balde inteiro. Então eu não posso virar 6 baldes e depois virar só 67% do último e parar com um pouco de água no balde. Eu tenho que terminar de girar o 7º balde. Então, se é 6,67 para chegar no 60, eu quero um mínimo para passar de 60, 6 é insuficiente. Eu preciso de 7. Então, mesmo que desse na conta aqui 6,2, a resposta seria 7. Teria que arredondar para cima, porque 6,2, 6 baldes é insuficiente, eu preciso de mais um balde, o 7º. Entenderam a ideia? Então, não quero ver ninguém caindo nisso no dia da prova, tá? Então, a resposta é 7 baldes no mínimo.